Olá, prazer estar com você mais uma vez por aqui. Hoje, 1º de janeiro de 2024, eu já quero desejar a você um feliz ano novo. E além daqueles de sempre, né, daquelas felicitações de sempre, muita saúde, né? O que mais que o povo deseja? Dinheiro no bolso, paz. Não, aquele clichêzão que era desejar muita presença de Deus na sua vida nesse ano de 2024, porque sem ele nada somos, né? E o que são essas coisas diante da grandeza de Deus? Aliás, essa questão material, né, que a gente tem e às vezes nem percebe esse apego que nós temos às questões materiais. É lógico que nós somos seres materiais e nós precisamos, né, desses bens materiais para viver. Mas o nosso assunto de hoje vai tratar sobre isso. E antes que eu comece, né, nesta segunda-feira, o ano começa logo na segunda-feira, então nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, é celebrada Maria, Mãe de Deus, a maternidade divina de Maria. Então, a minha ideia era falar um pouco sobre a maternidade divina de Maria, né? E também sobre um pouco dos santos, né, a respeito das dificuldades que as pessoas têm, né, como a relação da igreja com os santos, o que a igreja prega, etc, etc. Eu iria falar sobre esses dois assuntos, que são assuntos profundos, são assuntos densos, e aí, minha gente, eu encontrei um material maravilhoso que eu vou indicar para você, que com certeza é bem mais produtivo do que eu ficar tentando aqui explicar para você. Por quê? Porque leva muito tempo. Mas eu vou te explicar em detalhes sobre esse material depois que a gente tratar do nosso tema de hoje. Pode ser? Esse título de Maria, Mãe de Deus, Theotokos, ele foi instituído em 431 num concílio ecumênico, depois de outros dois concílios, um em 325 e outro em 381. Né? Esses dois concílios decidiram, então, a respeito, chegaram à conclusão, então, a respeito de Deus unitrino, né? A consubstancialidade de Deus como uno e trino, e também Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, após esses dois concílios, veio de 431, onde Maria foi aclamada, então, Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Mas, como eu disse, detalhes sobre esses assuntos, né, santos e Maria, eu vou indicar um material maravilhoso que eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui, minha gente, meu objetivo com esse novo canal, com esse novo conteúdo, não é fazer com que você se torne aqui um devoto de tal santo, nada disso. Bem, se você vier, né, a se tornar devoto de algum santo, né, olhar ali para a vida daquela pessoa e falar assim, nossa, eu quero viver a minha vida como esta pessoa viveu, né, se dispondo a Cristo, beleza, mas meu objetivo aqui é trazer a história dessas pessoas, que muda muito a nossa percepção sobre como é uma vida em busca de seguir a Cristo, da imitação de Cristo, né? Inclusive tem um livro maravilhoso, né, que se chama Imitação de Cristo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Então eu quero trazer aqui ao longo do ano entrevistados para falar da vida de santos. Enfim, novidades, né? Eu gostaria de estar com um cenário já aqui interessante para trazer para você uma vinheta de abertura, mas infelizmente não deu tempo, né? Como eu disse, é um projeto que eu já tenho há algum tempo, mas acabei ficando ali, né, na correria do dia a dia. Esses 2 últimos anos aí não foram fáceis para nós brasileiros, né? Inclusive você que veio aqui, gente, o que está acontecendo, né? Não viu o meu vídeo anterior? Eu expliquei que eu não vou falar de política, pelo menos de política não diretamente, não é o ponto, né? A partir de agora do conteúdo deste canal. Eu continuo falando de política lá no Aliados Brasil Oficial e aqui a gente vai tratar da vida dos santos. Então, hoje, dia 1º de janeiro, é comemorado, a igreja celebra, né, o dia de São Fulgêncio. E quem foi São Fulgêncio? São Fulgêncio nasceu no ano 460, no norte da África. Ele era de uma família rica, o pai dele era senador, a mãe dele era de uma família influente, né, no nosso linguajar moderno, da high society, né? Então ele tinha uma vida badalada,
São Fulgêncio, ele, assim como o evangelista Mateus, ele era coletador de impostos. Então ele tinha uma vida boa, né? Uma vida de sucesso. Imagina, ele teve uma educação de excelência. Entre os interesses dele, né, e os estudos dele estavam ali artes, estavam a religião, enfim, a literatura. Então São Fulgêncio, ele era um jovem de sucesso. Ele morava perto de um mosteiro e dentro desses interesses dele, ele buscava a literatura nesse mosteiro. E dentro dessa literatura ele tinha muito contato ali com os escritos de Santo Agostinho. E foi justamente um sermão de Santo Agostinho falando sobre o Salmo 35, 36, mais especificamente sobre transitoriedades materiais, né? Foi que ele descobriu, então, aquilo que Santo Agostinho fala, né, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então, este jovem super de sucesso, né, como nós estávamos falando aqui, esse jovem muito bem sucedido na vida, descobriu, então, o que era aquele vazio que havia no coração dele, que é, né, esse buraco que todos nós temos, que é do tamanho de Deus. Então, o São Fulgêncio ficou muito tocado por aquele sermão de Santo Agostinho e decidiu abraçar a vida religiosa. E depois de 6 anos vivendo em paz no mosteiro, esse mosteiro começou a ser atacado pelos arianos. Os arianos eram hereges, né, que diziam que que Jesus Cristo, não é Deus. Então, ele acabou sendo destituído, né? Foi colocado para fora e teve que buscar um refúgio. Então, ele foi buscar solidão no Egito. Só que quando ele chegou no Egito, ele viu que as coisas não estavam muito boas por lá, né? A fé ali também estava sofrendo bastante. Então, São Fulgêncio foi embora e foi para Roma. Chegou em Roma, aquele lugar maravilhoso, né, muito bonito, suntuoso, etc. Se sentiu em casa, porém, né, de longe, muito, 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 muito longe, ele via que nem se aproximava da beleza da Jerusalém celeste, né? Foi mais ou menos assim. Nesta virada de ano, eu estava acompanhando a queima de fogos e aí, por um breve momento, eu paralisei ali no céu. Nossa, que coisa linda, né? Quando a gente vê uma coisa que nos impacta, né, sobe aquela adrenalina, aquela sensação boa. É bom, né, ver uma coisa bonita. E por breves segundos eu fiz a seguinte reflexão: que incrível, que bonito, que coisa boa. Mas, gente, não chega nem perto, né, do que é o céu. Apesar de eu não conhecer o céu, eu tenho certeza disso. Que, por mais belo seja algo que a gente veja aqui nesse mundo, nesta terra, não se aproxima de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho sempre aquela sensação quando eu olho para alguma coisa muito, muito bonita, por exemplo, sei lá, olhar para o mar, olhar as montanhas, a natureza, eu tenho muito isso. Mas não essa admiração pagã que tem hoje, dessa adoração, né, pela ecologia, nada disso. Quando eu olho para a beleza da natureza, ou por alguma obra construída pelo homem, eu tenho justamente essa sensação. Obrigada, Senhor, por me dar a oportunidade de contemplar isso, que é fruto das suas obras. Seja diretamente, né, no caso das criaturas, né, de Deus, os animais, né, as florestas, o céu, tudo é obra dele. Ou indiretamente pelas mãos do homem, porque foi Deus que deu inteligência ao homem para construir tanta coisa, né, tanta coisa bela e tanta coisa feia, infelizmente, que o homem às vezes desvirtua, né, essa capacidade que Deus dá da inteligência para fazer coisas que não beneficiam aos próprios homens, né? Enfim, então eu acredito que foi justamente talvez foi essa sensação que São Fulgêncio teve, né? Uau, Roma! Mas a beleza que eu busco é maior, né? E aí, na primeira trégua que houve, São Fulgêncio, então, retorna para a África. Em 508, São Fulgêncio se tornou bispo, mas isso chegou aos ouvidos de um rei ariano, Trasimundo, né? Não só ele se tornou bispo, mas
outros também se tornaram bispos, e ele ficou sabendo, então baniu todo mundo para Sardenha. E lá, São Fulgêncio produziu muitas obras, cartas, livros, e continuou ali batalhando na fé, não só contra os arianos, mas também contra os pelagianos que diziam que o homem não precisa de Deus para ter alguma virtude. Veja que não é muito diferente dos nossos tempos, né? Quantas pessoas hoje não acreditam que você pode ser bom, que você, né? Quantas ideologias pregam isso? Que você pode ser bom, que você pode fazer coisas boas sem a graça de Deus, né? E isso me lembra muito quando Chesterton diz, eu não tenho certeza se foi em Hereges ou em Ortodoxia, eu acho que foi em Hereges, em que ele fala ali dos modernos, né? Eu acho que foi em Hereges mesmo, que ele fala sobre os hereges, né, que acreditam que estão inovando tudo, fazendo tudo muito novo. Então, quando na verdade eles estão só repetindo coisas que não deram certo no passado. Ou seja, hoje, toda essa necessidade que o mundo tem de provar que você pode ser bom, que o homem pode ser maravilhoso, né? Um comunista cristão, né? Que a gente sabe que não dá para colocar os dois juntos, né? Ou você é cristão, você é comunista, ou você, ao dizer isso, não conhece nenhum dos dois. O fato é que quando essas pessoas fazem esse tipo de afirmação, né, coloca o cristianismo com ideologias completamente contraditórias, elas estão indiretamente dizendo que as pessoas não precisam de Deus para ser bons, né? Então, assim, não há nenhuma novidade nisso. Os pelagianos já faziam isso séculos e séculos lá atrás, né? Então, São Fulgêncio lutou, né? Ele foi um guerreiro aí contra essas heresias. O fato é que durante essa trajetória, um sacerdote ariano traiu São Fulgêncio e pediu que ele fosse flagelado. E assim foi feito. Então, eles pegaram São Fulgêncio e arrancaram a sua barba e o seu cabelo e o deixaram nu. E quando eu digo arrancar, não estou falando deles, eles foram lá, cortaram o cabelo, cortaram a barba, né, passaram a navalha ali e o colocaram exposto, né, para que ele fosse humilhado. Não, eles arrancaram. Disse que a agressão foi tamanha que quando se olhava para São Fulgêncio não via ali um ser humano, mas uma chaga sangrenta. O negócio foi tão violento que um bispo ariano ele se dispôs a punir o sacerdote que havia provocado aquela situação, caso São Fulgêncio fizesse uma denúncia formal contra este sacerdote. No entanto, São Fulgêncio deu uma resposta que para nós, eu digo para nós, é muito bonito a gente ler, a gente ouvir, e a gente, até ali no calor ali de ouvir a beleza dessa história, a beleza do amor dele por Cristo, a gente achar compreensível, mas humanamente falando, friamente falando, a gente colocando outras figuras aí, vamos pensar no Brasil atual, pense nas figuras que hoje fazem esse tipo de coisa de outras maneiras com seres humanos, né? Toda essa tortura de uma outra maneira com seres humanos. Então, pensando friamente, para nós é impossível alguém se colocar da forma como São Fulgêncio se colocou diante deste homem, né, que causou um flagelo tamanho que ele sequer era reconhecido como um ser humano. Tamanho foi a agressão cometida contra ele, né? Então, assim, materialmente falando, humanamente falando, na nossa sociedade atual, é impossível a gente pensar como este homem reagiu. Mas, se a gente olhar para Cristo, né, o Cordeiro de Deus imolado, a gente entende, né, como que ele deu esse tipo de resposta. Porque ele verdadeiramente abdicou das suas riquezas, abdicou de tudo que ele tinha para seguir a Cristo. Então, São Fulgêncio disse o seguinte, ele disse, um cristão não deve buscar vingança neste mundo. Deus sabe como fazer justiça aos seus servos. Se eu levasse a punição humana a esse sacerdote, perderia meu prêmio junto a Deus. Ademais, seria um escândalo para muitos pequeninos
que um católico e monge, por mais indigno que seja, busque a compensação de um bispo ariano. Ou seja, pelo meu desejo de vingança, eu me uno ao meu inimigo, né, aquele inimigo que combate a minha fé, que vai contra o meu Criador, o meu Salvador, simplesmente para conseguir a minha vingança. Então, esta foi a resposta de São Fulgêncio a esta disposição do bispo que diz que poderia punir o padre, o sacerdote, né, ariano, desde que São Fulgêncio fizesse a denúncia. Pois bem, o Trasimundo morreu, né, o rei que havia banido os bispos. Esses bispos voltaram às suas comunidades e São Fulgêncio, claro, também retomou a sua comunidade, né? E ali ele pôde colocar em ordem, né, a disciplina da sua fé e depois se retirou. Em seguida, ele se retirou para um mosteiro, onde ele viveu durante um ano, se preparando para a sua Páscoa. E um ano depois, então, ele partiu para a glória, né? Partiu para junto de Deus. Eu acredito que sim, né, minha gente? Depois de ter uma vida dessa. E essa história de São Fulgêncio, ela traz para a gente muitas lições, né? Primeiro, essa questão material. A gente vai ver aqui ao longo do ano que muitos e muitos santos, eles tinham uma vida muito boa materialmente. Eram pessoas vindas de famílias ricas e que abdicaram de tudo. Foram verdadeiros jovens ricos que abandonaram tudo, pegaram sua cruz e seguiram Jesus, né? Então, tem essa questão material, né? E eu trago isso aqui por quê? Porque hoje a gente vê muitas ideologias usando o pobre, não é colocando o pobre, usando o pobre para fazer esse culto ao material. Por que eu digo isso? Porque o pobre, ele sempre vai existir, né? Quando Maria está lá lavando os pés de Jesus com um bálsamo, né? E Judas tenta roubar e usa a desculpa do pobre. E Judas diz assim: não, para que a gente vai lavar os pés, né, de Jesus com bálsamo? Vamos vendê-lo e dar aos pobres. E Jesus diz: os pobres vocês sempre o terão, a mim não. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que sempre haverá pobres, né? E o que a gente deve fazer? Ajudar essas pessoas que necessitam não só de bens materiais, mas também espirituais, porque essas ideologias ignoram completamente as pessoas pobres de outros e maiores bens do que os materiais. É óbvio que os bens materiais que os pobres necessitam são de primeira necessidade para o ser humano, né? A roupa, né? Um agasalho, e a gente pode prover isso, né? A gente tem obrigação de fazer isso, cuidar dos pequeninos, né? Jesus mesmo diz, né, que, enfim, que quando ele estava nu, né, que você pode vestir Jesus ali, né, naquela pessoa que está sem roupa, aquela pessoa que não tem o que comer. Então, nós devemos ter essa caridade para com os nossos irmãos. Mas não é só essa caridade. É também a caridade espiritual. Quantas pessoas hoje não estão tirando suas próprias vidas? Quantas pessoas hoje não estão infelizes? Quantas pessoas hoje moram em palácios e são desprovidas de humanidade, de amor ao próximo? A gente vê isso no Brasil hoje, né? Então, assim, a maldade de muita gente não vem da necessidade material, mas de um vazio interior, né? Então, assim, vem essa reflexão para a gente sobre a importância do material, né? E em detrimento do espiritual, né? Do que adianta a pessoa ter tudo e não ser nada, né? Porque não tem nada dentro, apenas um vazio. Então, tem essa reflexão do material, tem essa questão também da resiliência, né? Por mais que ele não quis se vingar pessoalmente daquele sacerdote que provocou todo aquele mal físico, ele nunca parou de lutar contra os seus inimigos, né? Os pelagianos, os arianos. Ele continuou ali na sua luta, ele continuou ali na sua meta, né, de seguir a Cristo e de levar Cristo a outras pessoas, sem deixar que essas heresias atrapalhassem seu caminho. Então, assim,
não desistir, né? Lutar, ser forte, mas ao mesmo tempo ele deixou aquela vingança para Deus, né? Então, basicamente é isso. São Fulgêncio é o santo, um dos santos celebrados hoje pela Igreja. E aproveito e deixo aqui o dever de casa do Salmo 35, 36, que foi esse salmo que mexeu com ele, né? Na verdade, o sermão de Santo Agostinho, mas vou deixar o salmo para você ler, que é um salmo que ele é basicamente dividido em duas partes. A primeira delas, que fala sobre a resistência de um pecador em não se converter, e a segunda parte fala da misericórdia infinita de Deus. Então, um salmo muito bonito, recomendo para você ler. E o material que eu queria te indicar para falar sobre a questão dos santos, né? O que são santos na igreja, dificuldades que boa parte de nós temos, principalmente quem não é católico, mas muitos católicos têm essa dificuldade também, como eu já coloquei aqui, que era uma dificuldade minha, que hoje para mim é muito mais tranquilo, porque eu compreendi muita coisa que antes para mim era muito, muito difícil, né? Ai, para que eu preciso de um santo, né? Ai, e se eu colocar um santo no lugar de Deus? Ai, porque tem pessoas que isso, que aquilo. Bem, enfim. Tem um debate do padre José Eduardo com um pastor, um debate muito profícuo, inclusive, porque há um diálogo, é difícil hoje a gente ver um diálogo num debate, né? E com boas referências históricas e bíblicas. E eu recomendo para você. Tá no canal Inteligência Ilimitada. Eu não lembro o nome específico. Vou ver se eu consigo. Se eu não deixar aqui na tela para você, você procura. Inteligência Ilimitada, você coloca lá, debate Padre José Eduardo. Vai aparecer o Padre José Eduardo e o pastor que participou deste debate. Então, eles vão discutir lá a questão de Maria e também dos santos. Tá? E é um debate de só 4 horas. Eu confesso que eu não terminei de ver ainda. Eu vi, faltam ainda meia hora para assistir. Falta meia hora para eu assistir, então recomendo que você assista, porque eu não quis trazer e deixar para você essa recomendação, porque ali tem muitas citações históricas e é muito, muito aprofundado. Imagina 4 horas debatendo só esses dois assuntos. Então, eu acho que rende muito mais você assistir lá do que a gente comentar aqui em cerca de 30 minutos. É isso, então. Assista ao debate, depois você me conta aqui, tá? E lembrando que todos os dias nós estaremos aqui trazendo algum santo, né, celebrado pela Igreja Católica. E como eu disse, a minha ideia aqui não é tornar você um devoto de determinado santo. Não, mas para você olhar para a vida desses santos, olhar para a sua vida, para você fazer comparações, ver como que essas pessoas agiram, como que essas pessoas, por que essas pessoas receberam esse título de santos, né? O que elas fizeram de especial para serem chamadas, serem consideradas santas pela igreja. Tá bom? É isso. Um beijo para você. Fique com Deus, uma semana abençoada, tá? E a gente se encontra aqui todos os dias. E se você quiser me ouvir falar um pouco mais, falar sobre política, você vai lá para Aliados Brasil Oficial, tá bom? Beijo para você, fique com Deus e até a próxima.